Olá pessoal, o objetivo desse vídeo que vamos fazer agora é transmitir um ensino através de uma experiência de vida, muita leitura bíblica, conversa, reflexão, conselhos, enfim, a respeito das ofertas a Deus do Senhor. Então, esse vídeo ele é mais voltado para quem está fazendo o curso de Profissão de Fé na Igreja Luterana. Então, é uma tentativa, um ensaio para a gente poder também aperfeiçoar ao longo do tempo. Então, vamos lá. Eu vejo as ofertas do povo de Deus como um grande privilégio, porque diante de todos os povos que existem, somente os cristãos têm o privilégio de ofertar verdadeiramente ao Deus verdadeiro. E a gente faz isso de acordo com as bênçãos que Deus dá para nós. E isso a gente vai também aprender nesse texto, nesse ensino que a gente vai conversar agora. E eu começo com o texto bíblico de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Justamente porque o autor aos Hebreus diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Na linguagem antiga é falado do congregar-se. Né? Por que eu começo com esse versículo bíblico? Porque o ofertar faz parte do culto cristão. Então, o fato da gente ir ao culto, estar na presença de Deus, também é um motivo mais que suficiente para a gente também fazer as nossas ofertas. Mas um outro texto bíblico é de 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 e 25. Diz assim: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Esse texto é fantástico porque ele coloca em primeiro lugar a graça de Deus em mudar a nossa vida. Ele doou, ele ofertou a vida do seu Filho Jesus Cristo, né, nosso Deus, justamente para dar cura, perdão de pecados. E o versículo 25 mostra: antes nós éramos como ovelhas que haviam perdido o caminho. Antes, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Então a nossa vida cristã, ela é voltada e dedicada a seguir o pastor, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no capítulo 3, essa primeira carta de Pedro, no versículo 15, diz o seguinte: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Mas qual que é a nossa esperança como cristãos? É a esperança da vida eterna, da salvação, do perdão em Cristo. E esse Cristo é o nosso Senhor. E esse texto diz: tenham no coração respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Senhor é diferente de Salvador. Senhor é aquele que comprou e pagou o preço, e a gente sabe que foi pelo sangue redentor de Jesus na cruz. Então ele é o nosso dono, ele é o nosso Senhor, a nossa vida é dedicada a Ele. E Salvador, a grosso modo, é aquele que nos livra das nossas enrascadas, dos nossos pecados, da condenação eterna. E no nosso coração, devemos ter respeito por Cristo. Você tem respeito por Cristo? Será que nós respeitamos Cristo? Afinal de contas, o que ele considera como respeitoso ou desrespeitoso? Entre vários textos bíblicos, um dos que mais me chamam a atenção está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 13. Deus estava guiando o povo de Israel para a entrada e vida na terra de Canaã. E antes que o povo de Israel chegasse àquela terra, Deus deu o seguinte ensino: quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Costumes nojentos. Respeito, desrespeito tem a ver, né? Versículo 10. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros.
nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Esse texto é fortíssimo e aí a gente tem que se perguntar quais são as coisas que a gente vivencia, que a gente vê e ouve hoje em dia, talvez até a gente se relaciona, que encaixaria-se nessa lista de coisas nojentas que Deus coloca aqui em Hebreus capítulo 18. Quem são os adivinhos hoje? Quem é que faz despacho ou consulta espíritos mortos, invoca espíritos mortos? Quem são os feiticeiros? Uma coisa muito comum que tem hoje é só ligar o rádio ou ver no jornal, horóscopo. O horóscopo é uma ação que é contrária ao primeiro mandamento da lei de Deus. Ou você confia no horóscopo, nas cartas, búzios, tarô, ou então você confia em Deus. Por que invocar os espíritos dos mortos? Para que fazer despacho? Para que? Existe magia boa, magia ruim? O que está em desacordo à vontade de Deus? Essa é a grande pergunta. Tá? Então, se Deus é o Senhor da minha vida, eu preciso tratar dele como nosso Senhor e nosso Deus, tentando aprender aquilo que ele ensina na palavra. E aí nós vamos usar um texto que é base para essa nossa conversa, esse nosso estudo, que é Malaquias capítulo 3. A gente vai começar primeiramente com o versículo 5. Tá? O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los, e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsos, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem em vocês. No texto anterior, Deuteronômio, a gente já falou sobre uma lista de coisas que Deus considera nojenta, pecados nojentos. Aqui Deus vem para julgar sem demora os que não me respeitam, diz o Senhor. E aí ele dá uma lista também, feiticeiros, que tem a ver muito com a lista anterior que nós falamos, adúlteros, né? Não só praticaram um ato imoral, mas o olhar impuro já peca do coração, né? Ou comete adultério no coração, disse Jesus, jurar falso, né? E assim por diante. Então, quais são as coisas que desrespeitam o Senhor? Isso é muito importante. E aí a gente depois vai voltar para esse texto bíblico, vamos deixar marcado, porque tem um outro exemplo de desrespeito ao Senhor lá em Atos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. A igreja cristã, os discípulos, se reuniam de casa em casa, viviam em comunidade, compartilhavam tudo, vendiam as coisas e dividiam igualmente entre todos. E aí, em Atos capítulo 5, tem a história de Ananias e Safira. Então, no versículo 1 ao 11, diz assim: mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de vendê-lo, o terreno era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno?
foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta, e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Bom, aqui está mais um exemplo de desrespeito ao Senhor. E aqui nesse caso o desrespeito foi dar uma promessa falsa, falar uma mentira. Daí se pergunta assim, por que tudo isso aconteceu? Vamos tentar assim fazer uma reflexão arredondando. Digamos que Ananias e Safira venderam o terreno por 100 mil reais. Aí deram 80 mil só para os apóstolos. Eles poderiam ficar com tudo, sem dúvida nenhuma, tanto que Pedro disse, antes de vender era seu e depois de vender também era seu. Tá. Por que eles fizeram isso? Olhando para o capítulo anterior, bem no finalzinho, como o povo vivia em comunidade, então no capítulo 4, versículo 36 e 37 diz, foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Talvez, pelo exemplo de Barnabé, Ananias e Safira também ficaram motivados a fazer o mesmo. Também pode ter sido uma alegria por causa dos ensinos dos apóstolos, mas na hora de ter o dinheiro em mãos, aquele montante, aí ficaram com dó, ficaram com receio, ficaram com medo, sei lá, de entregar todo o dinheiro aos apóstolos, conforme aquilo que talvez haviam resolvido no seu coração. Mentira. E essa mentira custou a vida de Ananias. E é interessante que Pedro perguntou, foi por esse valor que você vendeu ou recebeu pela venda do terreno? Por que você mentiu? Depois, quando Safira veio, Pedro fez essa pergunta. Foi por esse valor, foi esse o preço que você e o seu marido venderam o terreno? Ela teve oportunidade de se arrepender e contar a verdade. Ela teve oportunidade, mas não, ela confirmou a mentira. E aí o que aconteceu? O salário do pecado é a morte, mentiu, ou como disse Pedro, por que vocês colocaram o Espírito de Deus à prova? O salário do pecado é a morte, os dois caíram mortos ali. Bom, é mais um caso de desrespeito, de mentira e talvez até, digamos, uma promessa falsa. Porque eles haviam talvez resolvido no coração que eles iam vender e dar o dinheiro aos apóstolos, como era o costume na época. E aí deu no que deu. Muito bem. Aí voltando ao texto de Malaquias, capítulo 3, onde a gente viu aí que Deus vem para julgar sem demora e dar o testemunho contra os que não o respeitam. Bom, o profeta Malaquias lidou com um povo bastante questionador. Se vocês lerem esse livro, que é bem curtinho, tem apenas 4 capítulos, vocês vão ver que Deus, volta e meia, jogava uma questão, por exemplo, vocês estão profanando. Aí o povo questionava, mas como nós estamos profanando? Ah, vocês estão sendo infiéis. Como nós estamos sendo infiéis? Então o povo sempre questionava. E aí a pergunta que eu faço para você refletir a gente pode roubar a Deus? É possível roubar a Deus? É uma pergunta relativamente simples. E aí então, seguindo no versículo 6 desse texto de Malaquias 3, o Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Então vejam só. Vocês abandonaram as minhas leis. Abandonam as minhas leis. E aí continua. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Um povo questionador. Versículo 8. Eu pergunto, será que alguém pode
roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado, ou têm roubado, e ainda me pergunto, como é que estamos te roubando? Resposta de Deus: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Bom, são várias coisas que eu quero chamar a atenção aqui. É possível roubar a Deus? Sim, nos dízimos e nas ofertas. Qual que é a diferença entre dízimo e oferta? No Antigo Testamento, quando Deus dividiu as 12 tribos e deu para cada uma delas uma parte da terra, menos para a tribo de Levi, que ficou responsável pelo cuidado das coisas do templo, do culto, enfim. Mas para as outras tribos foram dadas terras, e Deus colocou o dízimo como um imposto para a manutenção da casa de Deus. Então, cada uma das outras 11 tribos deveriam levar uma parte, 10% da sua colheita, enfim, das bênçãos que Deus dava para o templo. Então, esse era um imposto, digamos assim, que mais tarde não se teve mais, tanto que no Novo Testamento não se fala mais em dízimo. Jesus usa a palavra dízimo uma ou duas vezes, se não me falha a memória, colocando no sentido de repreensão aqueles que têm como uma obrigação o dízimo. Então, o Novo Testamento não segue o mesmo ensino, a mesma linha na questão do dízimo, mas se fala em ofertas, algo que aqui também se fala, dízimos e nas ofertas, no versículo 8. Tá? Bom, e aí todos estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Então, se roubar tanto nos dízimos como nas ofertas, e aí então Deus amaldiçoa a nação toda, fiquei pensando, mas por que amaldiçoar toda a nação? E aí, se nós olhar o contexto geral desse livro, nos capítulos anteriores, especialmente no 2 ali, Deus vai ter uma palavra contra os sacerdotes, um castigo, uma repreensão, e a promessa do castigo contra os sacerdotes. Eu sempre digo o seguinte: o povo erra, o povo de Deus erra porque os sacerdotes, porque os pastores, porque os líderes ensinam errado. E esse é o caso aqui de Malaquias. Os sacerdotes estavam ensinando o povo a ofertar errado, ou a não ofertar, a desrespeitar, a roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. E aí toda a nação estava debaixo da maldição de Deus. E aí precisamos entender bem a maldição. Deus não acorda de manhã, digamos assim, e diz: agora hoje eu vou amaldiçoar todo mundo, vou jogar raio, vou jogar pedra, vou jogar fogo. Não é assim que funciona. Estar próximo a Deus, em obediência à sua santa vontade, em total dependência, fé nele, faz com que sejamos abençoados. No momento em que a gente se afasta de Deus, buscando as nossas próprias convicções, fazendo aquilo que o nosso coração humano, pecaminoso, limitado, mesquinho, orgulhoso quer fazer, obviamente a gente se afasta, consequentemente a gente fica debaixo da maldição de Deus, porque estamos fora da bênção do Senhor Deus, porque a gente age por conta própria. Deus não é mais o nosso Senhor, mas eu mesmo sou o meu Senhor. O dinheiro, os meus bens é o meu Senhor. Eu trabalho, gasto tempo, eu gasto energia, eu penso, eu zelo só pelas coisas que são materiais, terrenas e humanas. Então Deus deixa de ser o meu Senhor. E aí a maldição recai sobre toda a nação. Mas mesmo assim, respeitosamente, digamos, Deus dá a cara a tapa dizendo: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, no sentido de é uma ordem, não é uma opção.
é preciso ofertar. Você faz parte do povo de Deus, então oferta. Lembre como um privilégio. É isso que Deus espera por tudo, né, com um sentido de gratidão por tudo que Ele tem feito de bom para nós. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas seguindo, tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja bastante comida na minha casa. Questão do sustento. E aí vem o Deus da cara a tapa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. A palavra de Deus nos ensina que devemos pensar e agradecer por tudo que Deus tem feito. E a gratidão se Deus lhe concedeu muito, agradeça muito, oferte muito. Se Deus lhe abençoou pouco, agradeça pouco sobre esse pouco. Agradeça muito sobre esse pouco. Oferte sobre esse pouco e diga a Deus que você precisa mais ou que você precisa aprender a administrar 100% daquilo que Deus lhe dá. Caso contrário, a gente vai tratar de forma desrespeitosa o nosso Senhor. E Ele disse, ponha-me à prova. Só que para você colocar à prova ao Senhor Deus, esteja certo que Ele ainda precisa provar alguma coisa. Ele ainda precisa provar alguma coisa. Então você coloque ao Senhor Deus à prova. Agora, se você tem uma vida abençoada e fica reclamando de barriga cheia, então é preciso repensar a sua forma de agir com as coisas. O versículo 11 para mim foi um grande ensino na minha vida, um grande ensino. Um tempo da minha juventude, eu tinha um trabalho, no meu período de estudos, eu ganhava na época R$100 por mês. Mas eu nunca ofertei, porque meu entendimento, eu não tinha condições de ofertar. Sei lá o que me deu, mas enfim, eu não ofertava. E eu lembro que eu acabava perdendo dinheiro, sabe? Por alguns motivos de saúde, às vezes estragava, por exemplo, peça do meu computador que não precisava estragar. E aí parecia que o dinheiro ia embora. Depois de alguns anos, eu recebi emprestado um livrinho que me trouxe a esse texto bíblico aqui. Porque no versículo 11 de Malaquias, capítulo 3, a gente aprende como ganhar dinheiro. Trabalhando honestamente e cuidando das coisas, no sentido de economizar, de zelar, de administrar bem. Veja só o que Deus diz aqui. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações. Pergunto, adianta você ter muita produção, muito ganho, mas haver gafanhotos, situações, coisas que consomem o seu ganho, a sua bênção dada por Deus? Aqui Deus, depois de ter falado o que falou, Ele disse, não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações. E ainda Ele coloca, e as suas parreiras darão muitas uvas. Nossa, é muito fácil de encontrar pessoas que ganham pouco monetariamente, mas conseguem fazer muita coisa, administrando bem, sendo fiel a Deus, inclusive nas ofertas. E aí no versículo 12, todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vivem numa terra boa e rica. Claro, Deus dá 100% para nós. Muitas vezes a gente não consegue perceber todas as coisas boas que Deus dá no nosso trabalho. Muitas vezes a gente reclama porque o trabalho é difícil, porque o ganho é pouco, porque a gente tem que trabalhar demais para conseguir um pouco mais. E esquece de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele dá. Por isso é importante a gente repensar e só então colocar Deus à prova. Porque no meu ver, a pessoa que obedece em confiança e fé na palavra de Deus, na questão dos dízimos, enfim, das ofertas, está debaixo dessa promessa que Deus faz, não deixarei que os gafanhotos destruam sua plantação, suas plantações e suas parreiras darão muitas uvas. É uma questão de prosperar, é uma questão de receber sempre mais e mais bênçãos de Deus.
desde que Ele seja o Senhor e provedor de todas as coisas. Eu não posso esbanjar. A gente tem que se perguntar, por exemplo, por que eu bati o carro? Por que quebrou um vidro caro? Por que eu tive que fazer uma determinada reforma? Sei lá, é claro que as coisas vão ficando velhas, precisam ser trocadas, a manutenção, mas se nós pararmos e percebermos os gastos do nosso dia a dia dentro do nosso mês, muitos gastos eles são totalmente desnecessários. E aí, pense, será que o gafanhoto não está comendo a sua plantação? Será que Deus está ou não protegendo a sua plantação e o seu ganho está sendo como parreiras que dão muitas uvas? Está prosperando, está dando conta disso? Bom, aí eu pergunto, se Deus aqui ordena que tragam seus dízimos aos depósitos do templo, mas antes Deus tinha falado que o povo estava roubando, né? Desobediência, desrespeito e assim por diante. Se o povo estava sendo abençoado por Deus, ou pelo menos eles tinham, e não estavam levando os dízimos aos depósitos do templo, o que o povo estava fazendo? O que as pessoas estavam fazendo com o dinheiro? E aí a gente volta um pouquinho, algumas páginas, no livro de Ageu, no capítulo 1 até o versículo 11, onde fala o seguinte: no segundo ano do reinado de Dario, o rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Esta mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadac. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, mas elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso, o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Só uma pausa aqui. Perceberam que o povo tem comida, mas não é suficiente, tem bebida, mas não é suficiente, tem roupas, mas não é suficiente? Tem, mas não é suficiente. As parreiras darão muitas uvas. Parece que aqui está acontecendo justamente o contrário. Eles têm, mas não está sendo suficiente, não está se prosperando. E aí continua no versículo 8: agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. E aí vem a segunda parte do devorador. Deus diz que ia proteger as suas plantações, e aqui não é o que acontece. Deus não está protegendo, na verdade Deus ele diz: fui eu que fiz isso. E aí a gente pergunta: é justo Deus fazer o que fez? Sim, é justo, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus e porque há um contexto de desobediência. O Senhor Deus não era mais Senhor dessas pessoas aqui no livro de Ageu. Por isso que estava acontecendo o que aconteceu e Deus colocou aqui. Por isso é importante a nossa reflexão. E aí
De novo, voltando ao texto de Malaquias, versículo 10. Ordeno que tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e eu farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Essa é uma promessa de Deus. Para que pôr à prova? Às vezes tem que abrir mais os olhos para ver a natureza, aquilo que Deus criou, agradecer pelo fato de a gente acordar cada manhã, tendo uma noite protegida, nós, nossas famílias, os filhos, enfim. Agradecer a Deus pelo ar que a gente respira, pela oportunidade de ir e vir, sob a proteção de Deus, ter corpo, vida, saúde e muito mais, muito mais. Muito bem. E para finalizar, um texto que eu acho assim fabuloso, para mim foi um grande presente que Deus deu ao ler o Êxodo capítulo 35. Nesse texto bíblico está novamente no contexto em que o povo estava saindo do Egito, Deus estava ensinando a construir a arca e a prestar o verdadeiro culto ao Senhor Deus. E lá em Êxodo capítulo 35, texto em que Moisés fala também a respeito do culto, ele diz o seguinte: Moisés reuniu todo o povo de Israel e lhe disse: é isto que o Senhor mandou vocês fazerem. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia deve ser sagrado, um dia solene dedicado ao Senhor. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia deverá ser morta. No sábado nem mesmo acendam fogo nas suas casas. Então o contexto aqui é culto. E culto tem a ver com o que até agora nós estamos falando. E aí entra, a partir do versículo 4. Moisés disse a todo o povo de Israel: é isso que o Senhor ordenou. Façam uma oferta ao Senhor. Vejam, ele não fala em dízimo, aqui está falando em oferta ao Senhor. Quem quiser fazer isso, deverá trazer uma oferta de ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para um incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. É interessante como Deus coloca quais são as coisas, os materiais a serem levados como oferta. Muitas vezes a gente age como Caim, lá no livro de Gênesis. Ela fala que Caim e seu irmão Abel fizeram uma oferta ao Senhor. Abel pegou a melhor das ovelhas do seu rebanho e ofertou a Deus, enquanto Caim, que era agricultor, pegou alguns produtos, digamos a sobra, né, e dedicou a Deus o Senhor. E o texto lá fala que Deus aceitou Abel e a sua oferta e rejeitou Caim e a sua oferta. Então o ofertante foi aceito, ou no caso de Caim rejeitado, assim como a oferta deles. Aqui nesse texto bíblico é trazido para nós também um alerta. O que nós estamos levando ao Senhor? Quais são as nossas doações? É claro que não é proibido você, por exemplo, doar uma mesa que está em uso, por exemplo, cadeira, levar para a igreja para o uso próprio, bom, que é útil para a igreja. O que é complicado quando a gente pega as coisas velhas, estragadas, que a gente não usa mais, que está em casa atrapalhando o espaço, e leva para a igreja, leva lá na igreja. Tudo que é velho, leva para a igreja. Tudo que não é usado mais, leva para a igreja. Daqui a pouco a gente está tornando a igreja um depósito de coisas sem utilidade. Então é isso que me lembra esse texto a partir de um exemplo prático que eu já vivenciei no meu ministério. E seguindo o texto bíblico, no capítulo 35, versículo 10. Todos os homens habilidosos deverão vir e fazer tudo o que o Senhor mandou, isto é, a tenda
as suas coberturas, as de dentro e as de fora, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases, a arca da aliança e os seus cabos de madeira, a sua tampa e a cortina para preparar o lugar santíssimo, separar o lugar santíssimo do lugar santo, a mesa e os seus cabos e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro e o seu equipamento, as lamparinas com o seu azeite, o altar de queimar incenso e os seus cabos, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina para a entrada da tenda, o altar de queimar as ofertas e a sua grelha de bronze, os cabos e o resto do equipamento do altar, a pia com seu suporte, a cortina do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio, as estacas e as cordas da tenda, e as estacas e as cordas do pátio, e as roupas que os sacerdotes usarão quando servirem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas de Arão e dos seus filhos. Se antes a oferta pedida foi de materiais, agora é de habilidades. Então, homens habilidosos deverão vir. Então, também é com o serviço, faz parte da oferta por aquilo que Deus está planejando e requerendo. É a questão da igreja, do templo ou da tenda sagrada especificamente aqui. E aí, então vem no versículo 20 a resposta do povo. Então o povo de Israel foi para casa, e todos os que de fato queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus do Senhor fosse construída. Interessante, né? Todos os que de fato queriam voltar trazendo oferta, todos que queriam. Eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração e para fazer as roupas dos sacerdotes. Vieram homens e mulheres, todos com muita boa vontade, não vieram para pagar, vem pagar o dízimo, não é pagamento, é oferta. Então vieram com muita boa vontade e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objetos de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. E também trouxeram como oferta linho fino, fios de lã azul, púrpura e vermelha, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas. Todos os que podiam dar trouxeram prata e bronze como oferta ao Senhor, e também os que tinham madeira de acácia que podia ser usada para qualquer trabalho. Interessante, não é também uma obrigação, perceberam? Todos os que podiam dar trouxeram. Todos os que podiam dar. Tem uns que trouxeram fivelas, brincos, tecidos, outros trouxeram madeira, outros pedras de ônix, como a gente vai ver, e assim por diante. E aí o versículo 25. Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que haviam feito, fios de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Elas também fizeram tecidos de pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. E trouxeram também especiarias e o azeite para as lamparinas, para ungir e para o incenso cheiroso. Todos os israelitas trouxeram de muita boa vontade as suas ofertas a Deus, o Senhor, e para o trabalho que ele, por meio de Moisés, havia ordenado que fosse feito. Fantástico esse versículo. Vejam, antes Deus disse por meio de Moisés: quem quiser fazer isso deverá trazer. E aí depois todos os que de fato queriam, no versículo 21, versículo 24, todos os que podiam dar trouxeram. E aqui no versículo 29, todos os israelitas trouxeram de muita boa vontade. Todos eles reconheceram as bênçãos de Deus, todos eles queriam dar, todos eles queriam obedecer à ordem que Deus tinha dado, e de muita boa vontade. Esse é um ponto forte nesse texto bíblico, e é magnífico. E aí o texto continua: Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu, veja, Deus proveu, Deus o encheu com seu espírito e lhe deu inteligência,
competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Da onde vem a nossa capacidade? Da onde vem os dons? Aqui Deus deu. Aí, seguindo o versículo 32, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Ele lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho para fazerem desenhos. Bezalel, a Oliabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência, que conhecem tudo o que é preciso para construir a tenda sagrada, deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. No campo das habilidades ou dos dons, enfim, é muito interessante como muitas pessoas têm habilidades, são pessoas fabulosas, empreendedoras, criativas, na escola, no seu trabalho, em casa, no trabalho, no seu emprego, e na igreja são participantes que vêm e vão, mas não se envolvem no trabalho do Senhor, mesmo tendo dons e habilidades, mesmo tendo sido enchidos por Deus, tendo recebido fé, não colocam os seus dons à disposição. Então, além de materiais, também tem a questão das habilidades, que são muito importantes para a Igreja de Cristo continuar se desenvolvendo. O dom de ensinar os outros, fazer trabalhos manuais, isso é magnífico, é interessante, deverão fazer tudo conforme o Senhor ordenou. E finalizando o capítulo 36, versículo 2 ao 7. Moisés chamou Bezalel, a Oliabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade e que tinham boa vontade para ajudar, e disse-lhes que comecem a trabalhar, aliás, que começassem a trabalhar. E eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés. Eles disseram o seguinte: olha que espanto, o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou fazer. Olha que interessante, era muito mais oferta do que havia necessidade. O povo pegou junto, o povo obedeceu, o povo reconheceu, o povo queria fazer aquilo que o Senhor estava planejando, construir a arca para a adoração. Então o povo deu mais. E aí então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada. E assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que deveria ser feito e ainda sobrava. Já imaginou que bênção, que alegria espantosa seria se, por exemplo, o seu pastor, enfim, o seu líder dissesse: gente, vamos parar de ofertar porque tem mais do que o suficiente para a igreja realizar o trabalho. Já pensou se isso fosse possível? Se isso acontecesse? Eu reflito bastante sobre a oferta, faço minha autoavaliação também, porque isso faz parte do culto. Não adianta eu dedicar a minha vida se não for com tudo que eu sou, eu tenho. Senão a minha vida acaba sendo dedicada a Deus em fragmentos. Mas como diz o salmista, eu te louvarei ao Senhor à medida que eu for aprendendo os teus justos ensinamentos. Então aquilo que Deus vai me ensinando eu vou colocando a seu dispor. E eu sempre tive o hábito, eu fui ensinado pelos meus pais, também pelos meus pastores, a importância da oferta. Então eu sempre fazia, quando eu tinha os ganhos, fazia, a não ser aquela fase em que eu, sei lá porquê, talvez até para eu aprender, acabei não ofertando, e aí então os gafanhotos comiam os meus ganhos. Tá? E então, enfim, eu ofertava. E além de ofertar no envelope, o que eu chamo de dízimo, oferta no envelope, eu tiro uma porcentagem, e só abro um parênteses,
é sempre recomendável a gente separar uma porcentagem e não um valor fixo, pelo seguinte, a gente é muito descuidado e pode acontecer, por exemplo, lá estou ganhando R$1.000 arredondando esse mês, e aí então eu decido dar 10%, que é R$100. Então eu coloco R$100 no envelope e dedico de oferta ao Senhor. Aí de repente o trabalho vai prosperando, o meu chefe me dá um aumento para R$2.000, digamos. Mas se eu não for cuidadoso, eu vou continuar ofertando R$100.000. E as bênçãos de Deus são dadas em rica medida. Deus abre a janela do céu, faz cair chuva de bênçãos, e de repente eu estou ganhando 3.000, 10.000, mas a minha oferta continua nos R$100, porque eu não dei uma porcentagem, sim um valor limitado, determinado, melhor dizendo. Tá? Bom, então, fecha parênteses, continuando. Importante então a gente pensar numa porcentagem. Mas nas ofertas dominicais ou em cada culto, eu também fazia oferta no prato, além da oferta do envelope. E um dia desses eu fui ao mercado e quando eu voltei eu vim pensando a respeito. Comparei as poucas sacolinhas que eu consegui comprar com o dinheiro que eu levei, o mesmo, por incrível que pareça, o mesmo valor que eu gastei no mercado foi o valor que eu tinha dado no domingo no culto. E eu estava meio indignado porque as coisas estavam caras, pensei, puxa vida, deu só para comprar isso. E aí então parece que Deus me fez dar um estalo assim, poxa, o dinheiro que eu dei de oferta no culto daria para comprar na igreja só isso aqui, totalmente insuficiente, abaixo do que eu deveria ofertar e agradecer. Então repensei de novo as minhas ofertas, conversando com minha esposa, minha família. Então a gente precisa pensar a respeito do ofertar conforme as bênçãos que Deus dá. Não por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria, diz a palavra do Senhor. Então, resumidamente, ou melhor, agora que deu quase uma hora de reflexão, esse ensino que eu gostaria de passar. Eu errei no passado e por causa desses textos que eu compartilhei com vocês, eu fui vendo como Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu sou testemunha viva, realmente, de que isso que Deus fala na sua palavra é verdadeiro. Eu nunca fiz troca, barganha. Deus odeia barganha. Deixa eu dar para depois Deus me devolver em dobro. Isso aí é terrível, é um ensino diabólico. A gente oferta e Deus fala sobre oferta, deem daquilo que o Senhor, nosso Deus, lhes tem dado. Então, se Deus me deu muito, eu vou ofertar muito. Se Deus me deu pouco, eu vou ofertar pouco. E vou dizer, Deus, eu queria ofertar mais, mas eu estou ofertando pouco porque eu preciso ser mais abençoado. E se você for um bom administrador, reconhecendo as bênçãos de Deus, pode ter certeza que Deus vai abençoar. A conta é bem simples. Se nós olhar para tudo que Deus dá para nós, é claro que a gente não consegue nem mensurar tudo o que está envolvido no 100% das coisas que Deus dá para nós, 100% saúde, proteção, vida, ar, enfim, assim por diante. A gente não consegue pagar, mas coloque o seu ganho, por exemplo, o seu salário, o seu ganho material. Isso é o 100% que Deus dá. Se você, por exemplo, vamos pegar o que mais é conhecido, dízimo, 10% daquele valor. Se você ganha R$1.000, você pega 10% daquele valor, ainda sobra R$900, é 90%, ainda é muito. Deus permite graciosamente a gente fazer o que quiser. Antes era nosso, depois também é nosso. A gente tem a liberdade de ofertar, a gente tem a liberdade de também, além de ofertar, ter à nossa disposição os outros 90%, 80%, enfim, a porcentagem que você decidiu, menos, mais. Eu sempre penso o seguinte, se existe dificuldade de pensamento, mas você quer aprender e progredir, ir mais ao encontro da vontade de Deus, vá lendo a palavra, vai deixando Deus ensinar, tocar o seu coração
e não ouça tanto o seu coração, mas ouça o que Deus fala na palavra e deixa Ele falar ao seu coração. E com fé e confiança, faça a sua oferta de dons, de bens, de tempo, do dinheiro, das suas habilidades, do seu corpo, a vida, enfim, tudo aquilo que Deus deu e dá para você. Começa com pouco. Quando eu comecei há muitos anos atrás, dentro do meu ministério pastoral, a ofertar, diante de uma orientação que eu recebi, eu comecei com 6%, no mês seguinte foi com 8%, depois subindo com a graça de Deus. Então, nesse sentido, a gente pode aprender e perceber, através dos nossos ganhos, através dos nossos bens, como Deus é bom e a bondade dele dura para sempre. Apenas confie e faça. E se de alguma forma eu posso ser testemunha para você de que Deus é fiel, eu estou dizendo que sim, Ele é fiel, porque para mim foi. Então, que Deus abençoe o nosso refletir, o nosso viver, o nosso administrar, para que possamos sempre honrar e glorificar a Deus com tudo o que somos e temos. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar com vocês esse ensino mais particular e voltado para os meus congregados, amigos, enfim, mas é uma oportunidade que Deus dá para a gente também compartilhar aquilo que Ele mesmo fez e faz por nós.